Fechar os olhos, eu paro pra agradecer por tudo que eu tenho e por quem me faz viver. Exaltado para todos sempre é o poderoso nome de nosso Pai Celestial. Irmãos e amigos que nos ouvem, nós ficamos gratos a Deus por ter você à nossa escuta. Aqui nós temos esse trecho da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, irmão de Cristo, nosso Senhor, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aí surge a pergunta: quem são os filhos de Deus? Como se torna um filho? O Evangelho de Cristo, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então, nós temos aqui a declaração de Cristo, aqueles que se tornaram filhos, aqueles que o confessaram, todos quanto receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse tornou um filho de Deus. Para que a gente tenha o conhecimento de alguém que é filho de Deus, vem as suas características. Primeiro, nascido de novo. Segundo, guiados pelo Espírito Santo. Terceiro, praticam justiça e amor. Quarto, ouvem e obedecem a palavra. Quinto, têm certeza da filiação. Nascidos de novo, o primeiro ponto. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Aleluia. Já no segundo ponto diz: guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Praticam justiça e amor. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quarto diz: ouvem e obedecem a palavra. João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quinto, tem certeza da filiação. Romanos 8, 15 a 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, sem a menor contradição, aqui estão as características daqueles que servem a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, que são reconhecidos como filhos de Deus. E nós temos também a consciência de quem é filho de Deus. Conforme Romanos 8, 17, ele tem a herança doada por Deus e diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que afirmação maravilhosa para aqueles que são filhos de Deus. Filho de Deus, ele é uma pessoa totalmente diferenciada. Ele tem paz consigo, ele tem amor consigo, ele não rouba ninguém, ele não maltrata ninguém, ele tem o poder sobrenatural consigo para expulsar os demônios em o nome de Jesus. Ele faz a obra que Deus lhe chamou. E outra, ele é também maltratado, ele é mal entendido. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci, e vós vencereis. Então, quando nós lemos a Bíblia, procuramos estudar, prescrutar detalhadamente, pode ter certeza, meus irmãos e amigos que nos ouvem, que você vai encontrar inimigos. E os maiores inimigos
não são aqueles que estão nas trevas, são aqueles que se dizem leitores da Bíblia também. Você observa que o maior inimigo que veio para querer contradizer a palavra foi o próprio Satanás. Capítulo 4 de Mateus, querendo contradizer, mas ele vinha ali com um trecho da palavra afirmando que se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, com certeza Jesus iria saciar a sua fome. Então, tudo o que ele queria era contradizer a vontade do Senhor, e que o inimigo ali, ele trabalhava para que o Senhor Jesus se ajoelhasse, se dobrasse diante dele. Da mesma forma, quantos que estão lendo Bíblia e conhecem a palavra, se dizem filhos de Deus e querem que todos se dobrem diante deles, de joelhos, dizendo que estão aceitando Jesus, para que com determinado tempo essa pessoa fique como um escravo para ela, para aquele pregador. A primeira oportunidade que ele tem, ele diz: você não está sendo fiel a Deus, você não está sendo fiel a Jesus, você não está pagando o dízimo. Aí a pessoa já fica triste e diz: pastor, o que eu tenho de fazer? De traga de tudo 10%, de tudo que você tiver. Vamos ler na Bíblia, e alguém não faz a diferença entre Velho e Novo Testamento, é um novo convertido, ou mesmo até alguns que já são antigos na fé, mas não têm o espírito da liberdade, o qual Jesus disse: pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, falou o apóstolo João. Meu irmão, amigos, a realidade é outra. Os filhos de Deus, eles são verdadeiramente perseguidos, mal entendidos, menosprezados por aqueles que se dizem leitores da Bíblia. É o que é o pior de tudo. Aqui eu declaro, meu irmão, ore por nós, ore por mim, pela missão pentecostal, toda a igreja. Tem pessoas que vivem dia e noite, de uma forma ou outra, trabalhando para encontrar uma forma como conquistar alguém da congregação e retirar essa pessoa da congregação. O pior é que encontra mesmo essas pessoas, porque nem todos são esclarecidos da palavra de Deus. Quantas pessoas elas têm sido enganadas, têm se tornado uma presa fácil nas garras do inimigo, porque eles querem a palavra, mas é uma palavra branda, amiga, entre aspas, para que eles se sintam bem acolhidas, se entreguem à sociedade como uma pessoa que brilha, um brilhante. E não é assim. No mundo tereis aflições. Essa aflição, ela vem. Observe o brilho, a estrela que brilha é Cristo. Mas quando ele estava em matéria, aqui entre nós, como homem, o que fizeram? Mataram. A perseguição foi demais, ao ponto de chegarem a matar. Por quê? Porque quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm essas características, como nós acabamos de descrever. Ele tem certeza da filiação, ele tem certeza que ouve e obedece a palavra, ele pratica a justiça, o amor, ele é guiado pelo Espírito Santo e é nascido de novo. Aí com isso tem aquela contradição daqueles que são filhos do diabo. Como se revela o filho do diabo? O que Jesus diz em 8:44 do Evangelho de São João? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, esse filho do inimigo, que tem também as suas características, porque eles praticam o pecado, eles amam a mentira, não amam o irmão, rejeitam a verdade e fazem as obras das trevas. Essas pessoas, praticando o pecado, eles têm prazer em cometer o pecado, porque é do diabo.
porque o diabo peca desde o princípio. Assim também muitas pessoas hoje, qualquer coisinha ele deixa a congregação e diz: eu vou bem para ali, para outra congregação, porque não conheceram ainda, conforme João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não conheceram essa verdade. Então eles acham que todas as igrejas, todas as congregações onde se fala de Deus, está tudo muito bem. E nunca foi, não é e jamais será assim. O próprio macumbeiro, ele não vai dizer que cura alguém em nome do diabo. Pelo contrário, ele, para enganar as pessoas, ele diz: te cura em nome de Deus. Eu já ouvi isso aí há muitos anos. Meus irmãos, o inimigo, ele usa as estratégias dele. A pessoa que vê, porque saiu da congregação, foi para outra congregação, não tem problema nenhum, todos nós somos irmãos. Não é assim. A palavra de Deus nos diz: quando for possível, tem de paz entre vós. Quando for possível. Tem momentos que não é. E quando te perseguirem nessa cidade, foge para outra. Tudo bem, foge para outra cidade. Quer dizer, se alguém está lhe perseguindo, mas está tudo bem dentro da congregação, está tudo bem dentro da sua fé, e você abandona simplesmente porque não está sendo paparicado, não está sendo adulado. Tem gente que quer ser adulado. Eu quero ser importante, grandes coisas. Ele quer ser visto como o melhor, como o importante. Irmão, o melhor e importante é só Jesus. Nós somos, sabe o que aqui na terra? Os Zés de ninguém. Nós não somos nada. Nós temos que dar a honra, a glória e o poder para Jesus. Mas tem gente que quer ser o importante, porque o filho do diabo, ele ama a mentira. É o que disse Jesus em João 8,44, porque é mentiroso e é pai da mentira. Ele gosta de ficar com palavras agressivas em cima de alguém, ele maltrata alguém, ele não vê alguém como um filho de Deus, mas sim só como filho do diabo, porque ele já é filho do diabo. Irmãos, nós temos que ter cuidado, rejeitar a verdade. João 8,45, é porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus disse isso. Quando a gente fala a verdade, o que é mentiroso não aceita. Ele não crê na verdade. Então faz as obras das trevas. Efésios 5:11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. É o que mais eles fazem, obras infrutuosas. Jesus diz: de graça receber, de graça dai. Ele diz: não, tem que pagar 10%, caso contrário, eu não fico nessa congregação. E quando ele é iluminado por Deus para não viver mais ali, depois com qualquer coisa ele volta, porque é filho do diabo. Agora, quando a pessoa está numa congregação, que ele está nas trevas ainda, lamentavelmente, ele está lá. Por quê? Segundo os Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, está escrito lá, ele cega o entendimento das pessoas, para que vejam e ouvindo não compreendam, para que não resplandeça a glória de Deus na vida dele. É o que mais acontece dessas pessoas. Elas não compreendem, não entendem, e ali qualquer coisinha, elas ficam revoltadas e se entregam às trevas. Enquanto aquele que veio a Cristo, que é iluminado por Cristo, sofre alguma consequência, mas não deixa Cristo por nada. Agora, o pior de tudo é, alguém deixou a congregação e foi para lá, se colocar num lugar separado, dizer: eu sou igreja, eu sou melhor do que o pastor, eu sou melhor do que fulano, a minha fé é mais do que a fé de alguém. Essa pessoa não é igreja. Essa pessoa não é nem membro da igreja nessas alturas. Porque a igreja, meu irmão, é um corpo. E quando é decepado um pedaço do corpo, um braço, uma mão, um pé, qualquer membro, essa pessoa vai morrer, é o membro da igreja. É como um pedaço do corpo vai apodrecer, ficar no estado de putrefação. Assim é alguém da mesma forma. Aí alguém diz: não, mas ele foi lá para a congregação tal, e lá eles cobram dízimo, eles pagam dízimo, eles recebem dinheiro dessa forma, eles
guardam o sábado. Meu irmão, essas pessoas não compreenderam que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Meu pai trabalha até agora e eu também. Essas pessoas não entendem que Jesus Cristo manda que a gente pague o que é devido, o que nós estamos devendo, mas não ficar devolvendo dízimos, porque ele diz que é de graça, Mateus 10:8. É uma coisa bem fácil de compreender, de entender. Tem um quadro comparativo rápido para isso. Filhos de Deus e filhos do diabo. Você já parou para meditar? Aquele que é filho de Deus, Pai, conforme Deus nos diz em João 1:12, Deus é Pai. Filho do diabo, quem é? O pai dele é o diabo, João 8:44. Filho de Deus, numa nova criatura, ele é transformado. Filho do diabo é escravo do pecado, conforme João 8:34. Ainda filho de Deus, ele tem a prática da justiça e amor, conforme 1 João 3:10. Aquele que vive para o inimigo, pecado e ódio é o que está no seu coração, conforme 1 João 3. Irmãos e amigos, vós que ouve a voz do Pai, a voz de Deus, João 10:27, é aquela ovelha que não ouve a voz do inimigo. Já aquele que ouve a mentira, João 8:44, é a voz do inimigo. Então vem um destino, o destino de vida eterna, para aquele que aceitou a Cristo, que anda como filho de Deus. Aí vem a condenação, conforme João 3:18, para aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus, tem um destino, é as trevas. Essa é a diferença entre filho de Deus e o filho das trevas. Porque como sair e virar um filho de Deus? Agora, essa é uma pergunta maravilhosa e é o que nós chamamos a sua atenção. Romanos 10:9 está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 6:17-18: sai do meio deles, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. O homem tem que sair do meio desse tipo de pessoas que roubam, porque nem um ladrão verá o reino de Deus, nem um roubador, nem um adúltero, nem um efeminado. E não adianta a gente estar numa congregação dizendo que está vivendo uma vida feliz e roubando os irmãos. Não pode, porque Jesus não autorizou. Isso é coisa do Velho Testamento, quando ele disse: a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Ele disse que passou. Não adianta estar praticando uma coisa da velha aliança. Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz: separado está de Cristo e da graça tem caído. Quem? Aqueles que se justificam pela velha lei. Não adianta, meu irmão. Temos que estar pelo Novo Testamento. Não é por aparência, é pelo fruto. Mateus capítulo 7, versículo 20. Deus está chamando hoje, em 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então esta é uma das causas mais importantes que pode existir, é a gente ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, nós aceitamos a Cristo para cumprir com seus mandamentos, onde Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele manda o homem pregar gratuitamente. Meu irmão, não somos empregados de Deus, nós somos filhos. O empregado, quando é no final do mês, ele recebe o seu salário. Pastores, homens, obreiros, mulheres, seja lá quem for que pregue o evangelho e fica recebendo salário, é o empregado, não é um filho. O filho trabalha para o pai gratuitamente e se sente honrado de ter aquele pai amigo, amoroso. Quando o homem erra, o caso do filho pródigo nos mostra lá em Lucas capítulo 15, ele pegou seus bens e saiu de casa, levou tudo, gastou tudo, mas um dia caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai nesse momento, passando bem, eles têm o que comer, e eu não tenho. A minha vontade de comer essas bolotas, como diz a palavra em algumas versões, comida dos porcos. Então eu vou
levantar e vou dizer ao meu pai: meu pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E ele assim fez, volta para o pai. Quando ele volta, o pai estava, aleluia, o pai estava de braços abertos esperando. Assim, meu irmão, é você também. Não se desespere. Faça a sua análise de quem você está sendo filho. O que você está fazendo? Se você está trabalhando para Jesus como ele, seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, ou como você é um empregado dele para receber salário. Apesar que Jesus diz na sua palavra que os que pregam o evangelho vivem do evangelho, mas ali é oferta. Jesus recebeu oferta, capítulo 8 de Lucas, ele recebeu do versículo 1 ao versículo 3, diz que ele recebeu ofertas. Então, nós temos que ver ele como exemplo. Lá no capítulo 16 de João, ele diz: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, vós façais também. Então, seguir a Cristo. O exemplo é Cristo, é o Senhor da glória, para que a gente possa, cada dia que se passe, ter essa sã consciência que somos filhos e não empregados. Agora, o empregado recebe salário. No final do mês, ele recebe a porcentagem dele. Todos os cultos, as pessoas estão levando salário para ele, dízimos, enquanto o dízimo hoje é uma maldição, segundo o que diz Gálatas 3:10. Por quê? Todo aquele que pratica as obras da lei estão debaixo de maldição. Jesus nos deu o exemplo para que a gente saia dessa maldição. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, que Deus, o Senhor, nos enviou Jesus para nos livrar da maldição da lei, da maldição do pecado, que apenas era revelado, que era um pecador, mas não tinha como retirar a maldição. Aí vem Jesus, aleluia, com tanto amor, se entrega, morre na cruz por nós, abrindo a porta do jardim novamente para nós entrarmos lá. Não um jardim para viver uma vida física, mas um jardim de Deus para nós vivermos uma vida espiritual, conforme Lucas 16, onde ali estava o rico no Hades e estava Lázaro no jardim de Deus, no paraíso do Senhor. Ali eles se encontraram e começaram a conversar, pedindo misericórdia para colocar água na ponta da língua dele, que ele estava se ardendo em chamas. Aí está o exemplo. Jesus Cristo abriu a porta dos céus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então venha para Jesus, meu irmão, como Jesus mostra mesmo. Não adianta você ser um religioso. Ah, eu sou um religioso, eu estou na igreja há quantos anos, eu pago dízimo, isso aí é maldição. Venha para Jesus, meu irmão, receba essa palavra, está na Bíblia, observe tudo que nós falamos aqui, você pode anotar e observar se está escrito ou não. O que tiver escrito, receba, é a palavra de Deus. Não está? Então não receba. Mas essa é a verdade, é que Jesus veio para nos dar liberdade. Pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido Deus e Pai que estás no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que a tua bênção seja instalada no coração de todos aqueles que nos ouvem, tanto os filhos de Deus, que o Senhor continue abençoando, como os filhos do diabo, que o Senhor liberte eles também, no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de fechar os olhos, eu paro para agradecer.